Olá você, gente boa, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Confirmado, Flamengo acerta a contratação bombástica de Lucas Paquetá. Michael está se despedindo do Flamengo para jogar de novo no Catar. Flamengo quer mais. Diretoria estuda a contratação de centroavante de 217 milhões e agita os bastidores da Gávea. A CBF quer introduzir a tecnologia de linha de gol no futebol brasileiro. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A derrota do Flamengo para o Fluminense no último domingo deixou o time respirando por aparelhos no Campeonato Carioca. Mas o complemento da rodada foi muito positivo para o Mengão, porque na segunda-feira o Madureira perdeu em casa para o Lanterna Portuguesa, enquanto o Nova Iguaçu só empatou em casa também com o Volta Redonda. E ontem o Maricá, em casa, também foi derrotado pelo Sampaio Corrêa e desperdiçou a chance de ultrapassar o próprio Flamengo. Estão deixando chegar. A situação ainda é complicada e o risco de chegar à última rodada já eliminado continua, mas o cenário melhorou muito com os 3 jogos a menos para secar os concorrentes. Produção, coloca aí a tabela atualizada do Campeonato Carioca. Em primeiro lugar veio o Botafogo com 9 pontos e 4 jogos. Em segundo, Madureira com 6 pontos e 4 jogos. Em terceiro vem o Boa Vista com 6 pontos em 4 jogos. Em quarto, Nova Iguaçu com 5 pontos em 4 jogos e saldo de gol 1. Em quinto, Flamengo com 4 pontos e 5 jogos, saldo de -4. E na lanterna aparece o Maricá com 3 pontos em 4 jogos com saldo de -3. Na próxima rodada, o Flamengo não entra em campo e vai precisar secar pelo menos 2 clubes dos 4 concorrentes nas combinações de rodada. O Madureira vai jogar contra o Vasco e contra o Volta Redonda e não pode fazer 2 pontos nesses 2 jogos. E se fizer 1 ponto, o Flamengo vai ter que tirar a diferença no saldo de gols, que hoje é de 3 para o Madureira. O Boa Vista joga contra o Sampaio Corrêa fora de casa e contra o Bangu em Moça Bonita. Não pode fazer 2 pontos, mas se fizer 1 ponto, o Flamengo vai ter que tirar a diferença no saldo de gols, que é de 2. O Nova Iguaçu joga contra o Bangu lá no Laranjão e contra a Portuguesa na Ilha do Governador, no Luso Brasileiro. E não pode fazer 3 pontos. E se fizer 2 pontos, o Flamengo vai ter que tirar a diferença no saldo de gols, que hoje é de 5. O Maricá contra o Volta Redonda em Maricá e contra o Fluminense aqui no Maracanã. Não pode fazer 6 pontos em 6 disputados. Mas se fizer 4 pontos, o Flamengo vai ter que tirar a diferença no saldo de gols, que hoje é de 1 gol. Resumindo essa bagaça toda, se o Madureira ganhar do Vasco em São Januário na próxima segunda-feira, se o Boa Vista ganhar do Sampaio Corrêa fora, lá na sexta-feira, e o Nova Iguaçu vencer o Bangu na sexta-feira, o Flamengo não terá mais chances matemáticas de se classificar e vai precisar, sim, disputar o quadrangular do rebaixamento, em que um time vai cair para a Série B. A CBF quer introduzir a tecnologia de linha do gol no futebol brasileiro. E foi mencionado o assunto ontem, durante o evento do Programa de Profissionalização da Arbitragem. O sistema é usado para tirar a dúvida de lances em que a bola passa ou não do limite da meta. O mecanismo utiliza todos os ângulos possíveis de dentro das traves. Assim, o árbitro é avisado se houve ou não o gol. Introduzir o dispositivo no futebol nacional vai significar utilizá-lo na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Não é o primeiro contato do mais querido com esse tipo de inovação. Vale lembrar que na disputa do Mundial de Clubes da FIFA, em dezembro de 2025, um gol do Arrascaeta teve validação por meio do sistema. Assim, o defensor do Cruz Azul, do México, pensou ter tirado a bola em cima da risca, mas as câmeras registraram o gol e avisaram ao juiz.
A proposta apresentada pela entidade máxima ainda é embrionária e, portanto, não há data definida para sua implementação. A CBF, porém, também citou acoplar câmeras ao corpo dos árbitros no campo e que também já é usado na Europa. O Flamengo está perto de anunciar a saída do Michael, que era alvo do Santos, mas o jogador vai ter outro destino para a sequência desse ano. De acordo com o jornalista Ahmed Razaki, já está tudo certo para o ponta jogar no Al-Ula da Arábia Saudita. O seu contrato com o time saudita vai ser de 1 temporada e meia, com o Michael chegando ao país na próxima sexta-feira para assinar o seu vínculo. Atualmente, o Al-Ula joga pela 2ª divisão da Arábia Saudita, somando 34 pontos em 18 jogos disputados pela Liga. Nessa temporada, a equipe, que é comandada pelo português José Peseiro, ocupa a 4ª posição na tabela de classificação. Nessa segunda passagem aqui no Flamengo, o Michael fez 45 partidas, fez 6 gols e deu 5 assistências. Em razão dessa negociação, ele não foi relacionado para esse jogo de logo mais contra o São Paulo, assim como o volante Alan, que tem interesse aí do São Paulo. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não me esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada nesse programa e pronto, valeu, muito obrigado. O portal Fanáticos Fla informou que o Benfica de Portugal voltou a manifestar interesse no ponta Samuel Lino. Inclusive, estão dispostos a fazer uma proposta pelo jogador. Mesmo não brilhando no Flamengo, até aqui, ele tem um nome muito bem avaliado na Europa, pela sua boa passagem no Atlético de Madrid, e os portugueses estariam dispostos até a pagar o mesmo valor que o Flamengo desembolsou por ele. Para tirar o jogador do Atlético de Madrid, o Flamengo está pagando algo em torno de 144 milhões de reais, sem contar comissões e outros detalhes contratuais, como impostos. O jovem é um dos homens de confiança do Filipe Luís. Por outro lado, boa parte da torcida já não tem tido mais paciência com o jogador e espera que ele consiga se recuperar para resolver jogos do Flamengo. A maioria quer o Cebolinha como titular. Mas há uma outra ala da torcida que prega ter mais paciência com ele porque sabe do seu potencial. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve vender o Samuel Lino pelo mesmo valor que pagou ou deve ter mais paciência com ele? Coloca aí que eu quero saber. Segundo divulgado agora há pouco pelo portal ge.com, o Lucas Paquetá é o mais novo reforço do Flamengo. Após semanas de negociações, o clube carioca chegou a um acordo com o West Ham da Inglaterra pela sua transferência. Cria da Gávea, o jogador de 28 anos retorna 8 anos depois de deixar o clube, com um contrato de 5 anos e como a contratação mais cara da história rubro-negra e do futebol brasileiro. O Flamengo aumentou a proposta para 42 milhões de euros, 260 milhões de reais para chegar a um acordo com o West Ham. O clube inglês tinha aceitado 41,2 milhões de euros, 255,9 milhões de reais. Mas havia uma pendência sobre o parcelamento. O Flamengo, então, subiu um pouco o valor e vai fazer o pagamento até 2028. A expectativa é que o Lucas Paquetá chegue ao Brasil entre quarta e quinta-feira e, caso tenha o seu nome publicado no bid da CBF até sexta-feira, ele já vai poder estrear pelo Flamengo no domingo contra o Corinthians pela decisão da Supercopa do Brasil. Vale destacar que o valor total da contratação foi de 309 milhões de reais. 95 milhões à vista, 4 parcelas de 42 milhões de reais até 2028, 45 milhões de reais em impostos, contrato de 5 anos, salário do jogador 2 milhões de reais por mês. O Paquetá viaja ainda hoje para o Rio em voo fretado e a tendência é que ele desembarque aqui no Rio de Janeiro nas próximas horas dessa quinta-feira.
De acordo com informações do portal Netflix, o Flamengo está de olho na contratação de um centroavante top, um centroavante acima da média ainda nessa janela. E o Marcos Leonardo é a bola da vez, porque segundo a imprensa saudita, o jogador foi colocado na lista de negociáveis do Al Hilal e está aguardando aí propostas pelo artilheiro. O Flamengo foi avisado que existe negócio com árabes também, caso o interesse realmente exista. Em entrevista recente, o José Botto disse que a contratação para o ataque do Flamengo tem que ser a de um jogador acima da média, tem que ser o jogador. E tudo indica que esse nome possa mesmo ser o do Marcos Leonardo. Vale lembrar que ele tem 22 anos, 1,77 de altura, é mineiro de Itapetinga, foi revelado pelo Santos, é um centroavante destro que também pode jogar de segundo atacante ou até mesmo de meio ofensivo. Está no Al Hilal desde setembro de 2024 e o seu contrato por lá vai até 30 de junho de 2029. O seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 20 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você aprova a contratação do Marcos Leonardo? Coloca aí que eu quero saber. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para os meus amigos que me pediram e que estão sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Hoje é quarta-feira, então é dia daqueles nossos abraços. Bora lá então! Alô, alô, meu amigo Anderson Vitor, lá da cidade de Campos Gerais, em Minas Gerais. Alô, meu amigo Célio Espíndola, de Canelinha, Santa Catarina. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo José Medeiros. Alô, sua neta Manuela, lá de São Paulo. Alô, meu amigo Deusdete Maciel. Alô, suas filhas Diana, de 4 aninhos, e Isabelle, de 11 aninhos, rubro-negras de coração. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Pedro Terra Gomes, o meu compositor lá de Campos dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Juan Souza, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Jordelino dos Santos, diretamente da Austrália. Aquele abração para você, meu querido. Alô, alô, meu amigo Carlos Roberto de Penedos, em Alagoas, a cidade histórica mais bonita do Brasil. Alô, meu amigo George dos Santos, de Belfor Roxo, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Aelson Dantas, lá de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Alô, meu amigo Demerval Porto. Alô, seu filho Evandro, flamenguista doente. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje o Mengão, 2-0, tá bom!